Quarta-feira, 10 de abril de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Santa Catarina abre 8 novos leitos de UTI em Hospital de Caçador. Estado vai realizar o pagamento de quase R$2.000 por leito de UTI SUS ocupado. Inflação no Brasil desacelera em março e fica em 0,16%. Índice foi puxado pelo grupo de despesas com alimentação e bebidas, que subiram no mês. Março bate recorde de calor no mundo. É o 10º mês consecutivo que calor extremo é registrado no planeta. Justiça rejeita recursos a Daniel Alves. Ex-jogador foi libertado em março após pagar fiança de €1 milhão. Itália busca desaparecidos após explosão em usina hidrelétrica. 3 mortes foram confirmadas e pelo menos 4 estão desaparecidos. Argentinos escaneiam íris em troca de criptomoedas. Com o país em crise econômica, centenas de milhares de pessoas já aderiram ao processo. E você vai ver ainda. Rio Grande do Sul cedia mais um Summit Gramado. Com mais de 400 palestrantes e 500 expositores, evento deve reunir 15 mil visitantes na Serra Gaúcha. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. E o governo de Santa Catarina formalizou hoje a contratação de 8 novos leitos de UTI no Hospital Maicé, que fica na cidade de Caçador, no meio-oeste catarinense. Os leitos deverão ser custeados pelo governo estadual até que sejam habilitados pelo Ministério da Saúde. Enquanto isso não ocorre, Santa Catarina deverá repassar R$ 1.200 por leito de UTI, vago ou não. E quando ocupado, o valor sobe para R$ 1.800. Para a gente é fundamental porque sem esse aporte do governo a gente não poderia abrir esses leitos, né? Então, além de custear, o governo está repassando uma diária bem acima da diária que o Ministério quando habilita esses leitos, então vai ser de fundamental importância para poder contratar a equipe, manter o serviço, né, até a gente ter a habilitação do Ministério da Saúde. Então, sem o aporte do governo, a gente não poderia abrir esses leitos de UTI. Referência para 39 municípios do oeste e meio-oeste do estado, que representam cerca de 600 mil habitantes, os recursos garantem a continuidade dos trabalhos de alta complexidade. Para poder rodar os pacientes nos procedimentos cardiológicos, nos procedimentos da alta complexidade da ortopedia, por exemplo, e da neurologia, porque ele vai passar, inclusive, fazer outros procedimentos neurológicos de alta complexidade, a gente precisa garantia de leitos de UTI. Neste momento, inclusive, atendendo outras regiões com relação aos pacientes, porque nós estamos com uma taxa de ocupação de 95% e esse hospital já também nos ajudando a aumentar a nossa capacidade de leitos de UTI adulto. Vai melhorar o atendimento com mais leito, com mais serviço disponível e, consequentemente, melhorando a qualidade do atendimento. A ação é mais um passo na meta de abrir 170 novas unidades de terapia intensiva em todo o estado, para fortalecer e ampliar a rede de atendimento da saúde pública. A gente nunca trabalhou tanto no credenciamento de serviço, no aumento de leito de UTI, que é um sacrifício para aumentar leito de UTI. Não pense que é mole, porque o leito de UTI ele tem um custo altíssimo, que é pago mensalmente, enfim. Diário nós estamos pagando aqui, estamos credenciando esse serviço e o Estado está bancando, até que a secretária consegue ir a Brasília para credenciar no SUS. Começou hoje o Gramado Summit. O evento reúne participantes de 23 estados brasileiros e espera receber aproximadamente 15 mil visitantes. Sediada na Serra Gaúcha, a conferência chega à 7ª edição com mais de 400 palestrantes e uma feira com 500 expositores. O evento terá 10 trilhas de conteúdos voltados à inovação. Até sexta-feira, uma série de palestras, debates, workshops e lançamentos vão ocorrer no Serra Park. Entre os temas abordados estão tecnologia, comunicação, vendas, transformação digital, saúde e liderança. A gente aposta em oportunidades como essa para que o Estado possa se perceber
nas suas potencialidades, na sua força e, sem dúvida nenhuma, a força do Rio Grande está muito na capacidade de inovação, no empreendedorismo que é próprio da característica do gaúcho e com um ambiente, um ecossistema de inovação pujante, relevante, que é o horizonte de desenvolvimento que nós desejamos. E, claro, uma percepção do gaúcho sobre si mesmo e, claro, do Brasil e do mundo sobre nós. O Gramado Summit dá uma enorme colaboração para isso, num ambiente que, claro, a Serra Gaúcha proporciona, encantando e gerando também ainda mais valor para esse evento. E a inflação oficial do Brasil desacelerou em março deste ano, ficando em 0,16%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, recuou para 0,16% em março deste ano, percentual abaixo do esperado contra 0,83% registrado em fevereiro. Já em março do ano passado, o índice ficou em 0,71%. Com o resultado, a inflação acumula uma taxa de 1,42% em 2024 e 3,93% nos últimos 12 meses. Dos 9 grupos pesquisados, 6 tiveram alta de preços na passagem de fevereiro para março. A inflação de março foi puxada pelo grupo de despesas com alimentação e bebidas, cujos preços subiram 0,53% no mês. O Observatório Copérnicos divulgou um novo sinal de alerta após um ano marcado por previsões climáticas extremas e pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa, cenário que provocou apelos por uma ação mais rápida contra o aquecimento global. A instituição informou que março foi o mais quente já registrado no mundo e o 10º mês consecutivo de recorde de calor, que também foi registrado nos oceanos, com temperaturas máximas de 21,07 graus. De acordo com o Observatório Copérnicos, financiado pela União Europeia, a temperatura média de março deste ano foi de 1,68 graus superior à registrada em um mês de março típico, durante o período pré-industrial antes de 1900. O Serviço de Mudança Climática Copérnicos indicou que o mais alarmante é uma tendência geral. Grandes áreas do planeta sofreram com temperaturas acima da média no último mês, da África à Groenlândia, América do Sul e Antártida. Os oceanos também não foram poupados. Depois de estabelecer um recorde de temperatura na superfície em fevereiro, eles atingiram novas máximas em março, exceto para áreas próximas aos polos. Os oceanos cobrem 70% do planeta e mantiveram a superfície da Terra habitável, absorvendo 90% do excesso de calor produzido pela poluição de carbono da atividade humana desde a era industrial. Os cientistas alertaram que os oceanos mais quentes ameaçam a vida marinha e significam mais umidade na atmosfera, levando a condições climáticas mais instáveis, como ventos violentos ou chuvas torrenciais. As variações para os próximos meses continuam a prever temperaturas acima da média. E na semana passada, nós falamos aqui sobre a polêmica na Câmara Municipal de Garopaba, no sul catarinense, em que os vereadores tinham destituído o então presidente da casa, o Jairo Pereira, mas que por uma decisão judicial retornou ao cargo. No entanto, na noite de ontem, nós tivemos mais um capítulo dessa história. E quem traz as informações para a gente é o repórter Vinícius Pacheco, que está comigo aqui no estúdio. Olá, Vinícius, que novela, hein? Boa noite. Boa noite, Andréia. E ainda temos muitos capítulos ainda em toda essa história. Então, em uma sessão um pouco mais tranquila que a anterior, os vereadores de Garopaba voltaram a discutir a destituição do cargo do presidente da casa, Jairo Pereira. Como o regimento interno da Câmara não tem um rito previsto para esse tipo de ato, o jurídico da Câmara recomendou que fosse criada uma comissão temporária especial para a elaboração do procedimento, mas não foi aceito pela maioria dos vereadores. Então, foi colocada em votação a criação de uma comissão processante a fim de destituir o presidente da mesa. Como Jairo e Jean Ricardo, que é quem fez a denúncia, são partes interessadas, foram chamados os suplentes para votar. E por 6 votos a 3 foi instaurada a comissão. Também foram sorteados os membros que são
João Julião, que ficou como relator, Felipe de presidente e Sérgio Jacaré como membro. Agora, dentro de 5 dias, Jairo deverá ser notificado, tendo prazo de 10 dias para apresentar a defesa por escrito. Após a defesa dele, será elaborado um relatório no qual ainda deverá ser apresentado ao plenário. Nesse processo, que deve levar no máximo 90 dias, Jairo ainda terá a oportunidade de apresentar novamente a defesa dele. São necessários 2/3 para que o afastamento ocorra e no momento a gente sabe que essa votação a oposição tem. E vamos lembrar aqui que o pedido de destituição do cargo tem como base a interrupção da fala na tribuna do vereador Jean Ricardo, o pagamento indevido a vereadores que faltaram sem dar a justificativa e o arquivamento de pedidos de CPI. Também foi apresentado o pedido de uma comissão processante contra o vereador Jean Ricardo por falta de decoro parlamentar pela forma como conduziu o processo considerado irregular pelo judiciário, mas não foi aceito pela maioria dos vereadores. Em meio a muito ego e vaidades, o que os garopabenses aguardam nesse momento é que a harmonia retorne à Casa de Leis, para que os assuntos importantes que estão parados na cidade voltem a ser discutidos, André. É muito boa essa última frase, essa tua observação final, é o que a gente espera, né? Harmonia e que as coisas ocorram bem, independente de quem for ficar na cadeira de presidente na Câmara de Vereadores. É isso aí, Vini. Muito obrigada, bom descanso, André. E até a próxima. E lembrando que ainda vamos falar sobre política nesta edição do Piques News, inclusive com destaque para o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E agora nós vamos falar sobre uma operação da Polícia Civil. É que a Polícia Civil realizou hoje a Operação Esquadrone contra uma associação criminosa envolvida em tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e comércio irregular de munições e armas. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de prisão, 43 de busca e 26 bloqueios de contas bancárias foram efetuadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo e ainda na Europa também, contra integrantes de 2 facções criminosas que atuavam em conjunto na região sul do Brasil. Um dos presos é um traficante português que fazia parte de 2 dos principais grupos criminosos especializados no narcotráfico aqui em Santa Catarina e também no estado do Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, ele ostentava uma vida de luxo com dinheiro do tráfico de drogas. Em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos em 11 cidades, do sul ao norte, entre elas Criciúma, Itajaí, Balneário Camboriú e Joinville. E o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha comunicou nesta quarta-feira que rejeitou recursos interpostos contra a liberdade condicional do ex-jogador Daniel Alves. O ex-craque de futebol saiu da prisão no último dia 25 de março, depois de pagar uma fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. A acusação e a defesa da vítima recorreram da decisão, alegando risco de fuga, mas o pedido foi rejeitado pelo tribunal, que retirou o passaporte de Daniel Alves e o obrigou a comparecer semanalmente à corte. O ex-jogador foi condenado em fevereiro pelo estupro de uma mulher nos banheiros de uma boate de Barcelona no final de 2022, quando voltava da Copa do Mundo no Catar. A sentença foi objeto de recurso tanto pela defesa de Alves, que durante o julgamento pediu pela absolvição, quanto pelo Ministério Público, que quer aumentar a pena. Os recursos podem levar meses para serem julgados. Usando apenas a força dos braços e das pernas e uma corda, a francesa Anouk Garnier subiu os 110 metros da Torre Eiffel e estabeleceu, nesta quarta-feira, um novo recorde para a modalidade. Anouk Garnier, 2 vezes campeã mundial de corrida de obstáculos, levou pouco mais de 18 minutos para sair do chão e chegar ao 2º andar do monumento, quebrando a marca anterior de 90 metros estabelecida pelo sul-africano Thomas van Tonder. Já na categoria feminina, o recorde pertencia à dinamarquesa Ida Matilda Stensgaard, que havia conquistado 26 metros.
Não sei, na verdade é uma loucura. Não acredito que acabei de fazer isso. Sempre visualizei esse momento e trabalhei muito ao longo do último ano. Não posso acreditar que realmente aconteceu. A dinamarquesa foi uma inspiração para que Garnier atingisse o feito histórico. Depois de ser campeã mundial de corrida de obstáculos em 2022, a francesa resolveu se desafiar quando viu Stensgaard escalar a Ópera de Copenhague. Garnier, então, lançou o desafio com o objetivo de arrecadar fundos para a luta contra o câncer, doença que sua mãe enfrenta. A Torre Eiffel é o símbolo da França. Além do mais, estamos em um ano de Jogos Olímpicos. Sempre gostei da abordagem de Gustave Eiffel de sonhar com coisas grandes que pareciam impossíveis, mas que eram possíveis. É importante inspirar as pessoas para que acreditem nos seus sonhos. Após alguns dias de descanso, Garnier vai voltar às corridas de obstáculos e em 9 de maio será uma das condutoras da tocha olímpica, em Marsella, no sul da França. A bicampeã mundial também será uma das embaixadoras do programa de voluntários dos Jogos Olímpicos de Paris. E você vai ver a seguir. Itália busca desaparecidos após explosão em usina hidrelétrica. 3 mortes foram confirmadas e pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E ainda, a crise na Argentina faz população escanear íris em troca de criptomoedas. Centenas de milhares de pessoas já aderiram ao processo. Depois do intervalo, voltamos já. Todo estoque do Comprão tá muito barato. Aqui tem preço, aqui tem Comprão. Banana caturra só R$ 2,79 o quilo no Clube K. Batata lavada R$ 3,99 o quilo no Clube K. Fraldinha ATC a vácuo a partir de R$ 23,99 o quilo no Clube K. Açúcar refinado Caravela 5 quilos R$ 17,90. Feijão preto ou carioca caldão 1 quilo só R$ 6,99. Fralda Mili Baby Giga por R$ 53,99. Melhor preço é no Comprão. O programa Universidade Gratuita está transformando a vida de muitas famílias. E a da Laura é um exemplo. O programa Universidade Gratuita entrou no momento certo. Sem ele, eu não sei nem se eu conseguiria continuar na faculdade. É um auxílio que eu devolvo em serviços voluntários. Então, eu consigo aplicar esse investimento que o governo dá em mim. Indispensável. Agora chegou sua vez. Acesse o site e saiba mais. Programa Universidade Gratuita. Governo de Santa Catarina. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos! Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h20. Israel bombardeou nesta quarta-feira a faixa de Gaza, coincidindo com o dia que marca o fim do mês do jejum muçulmano. E apesar dos esforços dos mediadores internacionais para chegar a uma trégua depois de mais de 6 meses de guerra. Uma
Uma série de bombardeios israelenses atingiu o norte e o centro da faixa de Gaza durante a noite, incluindo o acampamento de refugiados de Nuseirat. Estes ataques ocorrem em um momento em que muçulmanos de todo o mundo celebram o fim do Ramadã. 6 meses após o início da guerra, desencadeada pelo ataque do movimento terrorista Hamas em Israel, há cada vez mais apelos internacionais para um cessar-fogo. Os países mediadores, Catar, Egito e Estados Unidos, aguardam respostas a uma nova proposta de trégua em 3 fases, que apresentaram a Israel e ao Hamas no domingo. A primeira contempla uma trégua de 6 semanas, a libertação de 42 reféns detidos em Gaza, em troca de 800 a 900 palestinos presos em Israel, além da entrada diária de 400 a 500 caminhões de ajuda alimentar e o retorno às casas no norte de Gaza daqueles deslocados pela guerra. O Hamas garantiu que está analisando a proposta. A Casa Branca considerou que estas declarações não são muito encorajadoras. Apesar das advertências internacionais, Israel continua determinado a lançar uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, que considera ser o último reduto do Hamas na faixa de Gaza. Por todo o território, os palestinos celebram com tristeza o fim do Ramadã, se reunindo em abrigos improvisados em torno de alguns doces ou pequenos bolos preparados, apesar da escassez. Pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas após uma explosão em uma usina hidrelétrica no centro da Itália. 3 mortes foram confirmadas e 5 pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência procuram por trabalhadores que continuam desaparecidos após a explosão em usina hidrelétrica na Itália. Apesar da explosão, que também causou uma inundação, é possível que os desaparecidos tenham encontrado abrigo em algum lugar no chão que é bastante grande após a explosão. A esperança é encontrar sobreviventes. Segundo os bombeiros, o resgate é complexo, porque a água continua entrando na usina. A explosão ocorreu na hidrelétrica de Bargi, administrada pela Enel Green Power, e localizada no Lago Suviana, perto de Bolonha. O prefeito da cidade, Marco Maciara, chamou a explosão de terrível acidente de trabalho, que afetou toda a comunidade. A explosão de uma turbina, cuja causa ainda não foi determinada, ocorreu no 8º andar abaixo do nível da água. A bacia da barragem da central não foi danificada no acidente e não houve impacto no fornecimento de energia. Os Estados Unidos condenaram o uso da força contra funcionários da Embaixada do México no Equador, após a reclamação do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pela reação inicialmente morna à invasão que o levou a romper relações com Quito. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou nesta terça-feira que o governo americano condena o uso de força contra funcionários da Embaixada do México no Equador. Condenamos esta violação da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, incluindo o uso da força contra funcionários da Embaixada. Analisamos as imagens das câmeras de segurança da Embaixada do México e acreditamos que essas ações foram erradas. O governo equatoriano ignorou as suas obrigações ao abrigo do direito internacional como Estado anfitrião de respeitar a inviolabilidade das missões diplomáticas e pôs em risco a fundação de normas e relações diplomáticas básicas. Pouco antes, o presidente do México, Andrés Obrador, havia qualificado como ambíguos os pronunciamentos dos Estados Unidos e do Canadá sobre o assunto. Houve declarações muito ambíguas dos Estados Unidos e do Canadá. Somos parceiros econômicos e comerciais, somos vizinhos, e sua posição foi muito indefinida até agora. De Estados Unidos e de Canadá. Obrador apresentou imagens inéditas da operação policial para capturar o ex-vice-presidente equatoriano exilado Jorge Glass, acusado de corrupção. No vídeo é possível ver os policiais apontando armas para o diplomata Roberto Canseco e o arrastando pelo pescoço. E também o momento em que Glass é levado. O ex-vice-presidente equatoriano recebeu alta médica nesta terça-feira e regressou à prisão de segurança máxima em Guayaquil. E as autoridades de Honduras extraditaram para os Estados Unidos o chefe da gangue conhecida como MS-13. Com a prisão, chega a 43 o total de hondurenhos entregues à justiça americana.
David Licona é acusado de tráfico de drogas. Agora já chega a 43 o total de hondurenhos entregues à justiça americana, incluindo o ex-presidente Juan Hernández. David foi transferido por policiais ao aeroporto de Palmirola, a 50 quilômetros da capital, onde foi entregue às autoridades dos Estados Unidos. A Polícia Nacional informou em comunicado que David era um dos principais líderes da estrutura criminosa e braço financeiro da organização. Ele foi capturado na Nicarágua em novembro e entregue a Honduras. De acordo com a justiça hondurenha, o Tribunal Distrital Sul de Nova York ordenou a prisão por 4 acusações ligadas ao tráfico de drogas. E a Suprema Corte do Arizona restabeleceu na terça-feira uma lei contra o aborto que data do século XIX e que proíbe a interrupção da gravidez em quase qualquer circunstância. A Casa Branca também lamentou a decisão judicial. A legalização de 1864, mais antiga que o estabelecimento do Arizona como estado, proíbe o aborto quase completamente, permitindo apenas quando é necessário para salvar a vida da mãe e estabelecendo penas de prisão de 2 a 5 anos para quem o pratique. A sentença derruba a legalização vigente que permitia a interrupção da gravidez no estado até as 15 semanas. A Corte concedeu um prazo de 14 dias para que a medida entre em vigor. Em uma coletiva de imprensa, a governadora Katie Hobbs criticou a sentença da Suprema Corte do Arizona. It is a dark day in Arizona. É um dia sombrio no Arizona. Ainda há pouco, a Suprema Corte do Estado emitiu seu parecer no caso Planned Parenthood versus Mays, defendendo uma das proibições de aborto mais extremas do país. In the country. A Casa Branca também lamentou a decisão judicial. Com a decisão de hoje, milhões de habitantes do Arizona em breve enfrentarão uma proibição do aborto ainda mais extrema e perigosa do que antes. Esta lei do Arizona, que foi inicialmente promulgada em 1864, há mais de 150 anos, falha em proteger as mulheres mesmo quando sua saúde está em risco ou em casos horríveis de estupro ou incesto. A decisão decorre da sentença da Suprema Corte Americana, que em 2022 retirou a proteção ao procedimento na esfera federal e permitiu que os estados conservadores revertessem o acesso a esse direito reprodutivo. Desde que a mais alta corte dos Estados Unidos retirou a proteção federal, cerca de 20 estados proibiram ou restringiram o aborto ao extremo. E o caso entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil continuam repercutindo nas redes e pouco na imprensa nacional. Pelo menos é o que parece. Em entrevista à CNN Brasil, o jornalista norte-americano Michael Shellenberger reafirmou que o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro pressionou a rede social X por dados de usuários brasileiros, inclusive mensagens privadas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui conosco. Tiago, uma informação bem preocupante, né? Boa noite para você, bem-vindo. Bem preocupante, traz mais novidades sobre esse tema, porque até então se achava que se tratava apenas de bloqueios de perfis que falaram mal de algum dos ministros ou que questionaram de alguma forma o processo eleitoral brasileiro. Agora tem dados pessoais, o que agrava ainda mais a situação. Boa noite para você, Andréa, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Esse caso é daqueles que a gente chama, pelo menos aqui no Sul, de quanto mais mexe, mais catinga. Schellenberg foi enfático e disse que nos e-mails que teve acesso, trocado entre os funcionários do Twitter aqui no Brasil com funcionários lá dos Estados Unidos, eles alegam que o TSE pediu dados confidenciais dos usuários com determinadas hashtags postadas nas redes sociais que citavam os ministros e o sistema eleitoral brasileiro. De certa forma, críticas e questionamentos. Além disso, segundo eles, as notificações pediam ainda mensagens privadas entre os usuários, os famosos directs, né? Questionado se tinha provas, o jornalista disse que teve acesso apenas aos e-mails e não teve os documentos citados em mãos, pois se tivesse, os publicaria.
Até o momento, o TSE e o ministro Alexandre de Moraes não se manifestaram sobre essa entrevista dada ontem. O fato, claro, chama a atenção pela falta de espaço, ou eu diria, o desinteresse da grande mídia, dos grandes veículos de comunicação, principalmente, que se acovardam ao não abordar o tema, pelo menos de uma forma mais profunda, além de mostrar o que o Congresso, que teria a obrigação, o dever de questionar fatos como esses, fica em silêncio, deixando a missão ao mega empresário Elon Musk, que foi um entre poucos brasileiros ou estrangeiros com coragem de questionar. É esse o recado que ele quer dar, que há excessos de um poder e omissão por parte de outro. O fato trouxe à tona, claro, a discussão da chamada lei das fake news. E, claro, o discurso já está pronto. E o fato do projeto estar parado é porque está diretamente ligado à censura. Lá eles falam de controle, de freios, de regulação, de proteção na alegação de resguardar a dita verdade, né? Mas não fala esse texto dos excessos que, no caso, vêm só de uma direção, que podem ocorrer entre os poderes. Apesar de recém, o fato não é novidade e são inúmeros os brasileiros ameaçados e impedidos de se expressar, de se manifestar nas redes sociais. Vários que tinham opinião contundentes, com provas, com depoimentos, com críticas aos poderes, não estão mais aqui. Tiveram que sair do Brasil, estão no exterior, com medo das represálias, que não são poucas, como a gente viu, são muitas, até dados, número do telefone, endereço das pessoas. Essa fonte, né, ao jornalista americano, alega ter sido solicitada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Política bem movimentada hoje no Brasil. Tiago, agora a gente vai falar que com 277 votos a favor e 129 contra, a Câmara dos Deputados aprovou a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, apontado como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O resultado era o esperado, Tiago? Por todos os brasileiros, né? Acusado com fortes evidências, né? Com a mão na massa, literalmente, ou melhor, com a mão no crime, para ser mais exato, era o mínimo que se esperava do nosso Congresso Nacional, nesse caso falando especificamente dos nossos deputados, né? Porque ele é deputado federal. Foram 20 votos a mais do que o mínimo necessário, portanto, uma votação apertada, se esperava mais. Escondidos, sim, os nossos deputados, como a gente já conhece, optaram em fazer a votação não nominal, ou seja, sem que a gente pudesse saber quem votou sim e quem votou não, pela soltura ou de Brazão ou pela manutenção da prisão dele, né? Nesse caso, 129 parlamentares acham que ele deve ser solto. Mostra o real interesse da nossa Casa Máxima de Leis em defender, obviamente, os seus. Mesmo em partidos diferentes, que são dezenas, a gente sabe, eles se unem quando necessário na defesa daquilo que vai ao interesse deles, quando em algumas horas a gente diz que lá é a casa do povo, né? É inacreditável que passamos por situações como essa, mas, apesar de apertada, é de se comemorar, ele se mantém preso. O medo dos deputados, né, é que essa prisão possa ser estendida pelo Supremo Tribunal Federal, por alguma vara judicial Brasil afora, vire moda, né? Se aplica a qualquer tipo de crime. Só que esse é um crime contra a vida, não há nada mais grave do que isso, né? Mas eles têm medo, obviamente, de outras investigações relacionadas à corrupção, à rachadinha, né? A desvio de dinheiro. Então, eles têm lá o seu receio. É como a gente falou aqui na segunda-feira, inclusive, né, ontem foi absolvido o Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, então ele continua senador, mas o PT já anunciou hoje que vai recorrer da decisão no TSE. Me parece que o bom senso do Partido Liberal de Bolsonaro é de que não vá mais mexer nesse assunto, vai deixar Moro seguindo a Casa Legislativa Máxima, que é o Senado, mas é aquilo que a gente falou, o Moro votou a favor do Flávio Dino para seguir ao Senado, né,
ao Supremo Tribunal Federal, né, porque logo viria o processo contra ele. Então, assim, é um jogo de interesses, né, de se manter no poder. É natural da política, porque essa manobra, o Vinícius falou aqui sobre o caso em Garopaba, não é diferente. Isso se replica nas Assembleias Legislativas também. Então, só que a gente fica com receio, porque assim, é sempre o interesse deles, ou de um grupo, ou de um partido, ou de uma ideologia a favor da população. Enquanto projetos, poderia ser esse projeto aí, esse caso do Elon Musk, não precisava ter tido essa repercussão se lá atrás a gente tivesse uma discussão decente sobre esse projeto que regulamenta as empresas de tecnologia, remunera as empresas de telecomunicação. Está tudo isso em jogo, está tudo no mesmo pacote. Por isso que não se fala, porque as grandes redes vão receber a pressão sobre as big techs para jogar dinheiro para os veículos de comunicação. A gente se inclui aqui também, mas a gente tem que abrir esse debate de forma ampla, honesta e necessária, né? Quando a gente vê que o projeto de lei que está lá é totalmente contrário. É isso aí. Muito obrigada, Tiago, e até a próxima. Até, André. Boa noite a todos. Boa noite para você, Tiago. E com o país em crise, argentinos têm escaneado a íris em troca de criptomoedas. Centenas de milhares de pessoas atingidas pela inflação e também pelo ajuste fiscal já passaram pelo processo. Em uma Argentina em crise, ter o seu olho escaneado em troca de criptomoedas se tornou uma opção para muitos. Basta ficar por alguns segundos na frente de um orbe da empresa WorldCoin e depois receber o equivalente a $80 na carteira digital. Uma recompensa muito valiosa em um país que sofreu inflação de 211% em 2023 e passa neste ano pelo severo ajuste fiscal do presidente ultraliberal Javier Milei. Tem gente que está passando por um momento muito, muito ruim, que um salário não é suficiente, digamos. É por isso que eles fazem essas coisas. Às vezes, para ter um teto sobre sua cabeça, você precisa fazer outras coisas. Caso contrário, você pode não ter um teto sobre sua cabeça na Argentina neste momento. Nem um aluguel. O WorldCoin é uma criptomoeda equipada com um sistema de verificação de identidade baseado na íris. Uma vez que o usuário digitaliza e conclui a validação da identidade, ele pode aproveitar os bônus de criptomoeda concedidos pelo aplicativo. A empresa foi cofundada em 2023 pelo criador da OpenAI, Sam Altman. Basicamente, dentro do dispositivo, o que há é uma série de componentes. Basicamente, dentro do dispositivo há uma série de componentes tecnológicos. Uma câmera que captura uma foto da íris e, a partir disso, converte essa imagem em um código, o que chamamos de código da íris. Ele então exclui a imagem e armazena esse código de íris em um servidor da WorldCoin Foundation. Dessa forma, os usuários preservam sua privacidade e podem verificar se são humanos e obter essa credencial em seu aplicativo WorldCoin. E podem verificar que são humanos e obter esta credencial em sua aplicação de WorldCoin na World App. A WorldCoin diz que busca construir a maior rede financeira e de identificação do mundo e garante que os dados estão protegidos e os dados pessoais, mesmo os dados biométricos, nunca serão vendidos. A empresa ainda está sob escrutínio de reguladores em vários países e teve que suspender a coleta de dados no Quênia, Espanha e Portugal, mas se impõe na Argentina, onde cerca de 500 mil pessoas já escanearam a íris. E assim a gente encerra o Pix News desta quarta-feira. A você, muito obrigada pela audiência. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Na sequência tem o CinePix. Opa, hoje não tem. Hoje tem 2 programas imperdíveis na sequência: Lugares do Sul e Backstage. Boa noite para você. Pix TV é conteúdo todo dia.